O Superior Tribunal de Justiça editou uma súmula que prevê a aplicação do Código de Defesa do Consumidor em contratos de planos de seguros privados de assistência à saúde. Só em 2010, o PROCON do DF recebeu 621 reclamações. Os principais problemas são o descumprimento das cláusulas, ausências de cobertura, demora no reembolso e ofertas diferentes das encontradas no contrato. Há pouco mais de um ano, Francisca caiu de uma escada dentro de casa. Com a queda, veio o risco de ficar em uma cadeira de rodas e, por isso, precisou fazer uma cirurgia. Na época, ela possuía 11 seguros que prometiam a cobertura de acidentes e assistência pessoal. Mas quando foram acionados, todos negaram suporte financeiro. A cirurgia foi paga pelo plano de saúde do marido e o caso foi parar na justiça. O seguro, ele é bom, assim, para a gente pensar que um dia possa ser socorrida num momento difícil, até mesmo de situação financeira, que eles possam nos ajudar, mas ele deixa muito a desejar. O Código de Defesa do Consumidor, ele completou esse ano 20 anos, né, de existência. E o direito do consumidor, ele tem sido muito bem difundido. Os consumidores que nos procuram, na maioria absoluta dos casos, eles realmente sofreram uma efetiva lesão, um efetivo dano e antes mesmo de recorrerem ao judiciário, buscam o PROCON para que haja o equilíbrio aí nas relações de consumo. Como forma de garantir mais um instrumento de proteção, a segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça editou a súmula 469, que prevê a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de planos e seguros privados de assistência à saúde. A súmula, como toda a súmula, ela é importante porque ela consolida a jurisprudência que foi firmada por um tribunal, no caso, pelo Superior Tribunal de Justiça. Como o Superior Tribunal de Justiça tem o papel de dar a interpretação última na legislação ordinária, a aplicação da legislação ordinária, evidentemente que isso se espraia para todos os tribunais do país que examina essa matéria. O Código de Defesa do Consumidor é aplicado aos planos e seguros firmados antes mesmo da publicação da lei, em 1990. E como os contratos de assistência à saúde são renovados a cada mensalidade, a incidência do CDC não configura retroatividade de lei. O Código de Defesa do Consumidor é uma lei de ordem pública e que, portanto, ela supera qualquer falha e qualquer lacuna de qualquer outra lei editada antes da sua edição do Código de Defesa do Consumidor. E para tirar todas as dúvidas sobre esse assunto, nós convidamos a advogada Luciana Martins, que é especialista em direito do consumidor. Boa tarde, doutora Luciana. Bom, doutora, o que muda na prática com a edição dessa súmula pelo STJ? Fica mais fácil agora, por exemplo, o julgamento de ações na justiça? Exatamente. Na verdade, essa súmula vem ratificar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde, aos contratos de seguro-saúde, impedindo assim uma discussão prolongada da justiça ou mesmo nas negociações administrativas com as empresas. Agora, com a edição dessa súmula, as empresas passam a ter um prazo para ajustar os contratos? Tem que ser imediato, né? Como a súmula só veio ratificar uma discussão que já existia, então as empresas já deveriam ter se ajustado ao Código de Defesa, que as que não fizeram devem fazer imediatamente. Agora, essa medida ela vai atingir também os contratos de plano de saúde, seguros fechados antes do Código de Defesa do Consumidor? Sim, até porque em 98, quando houve a alteração da lei dos planos de saúde, eles já foram alterados. Então, o que era anterior já foi ajustado e se aplica de imediato o Código de Defesa do Consumidor. Agora, nós temos também uma lei dos planos de saúde. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa lei. Como é que era antes dela? A gente pode dizer que os assegurados eram mais prejudicados do que beneficiados pelos planos de saúde? De certa forma, sim. Essa lei ela veio estipular alguns benefícios que os contratos antigos não tinham, alguns procedimentos médicos também que se ajustaram em razão da evolução da tecnologia na medicina. Os planos antigos não cobriam esses procedimentos médicos e agora tem que cobrir.
né, uma definição específica de quantidade de procedimentos, enfim. Então, houve sim uma melhoria nos planos, né, eles tiveram que se ajustar e a aplicação do código veio ratificar, dizendo que aquilo que não é possível tem que ser expressamente posto no contrato para que o consumidor tenha ciência do que ele não tem direito. Ok. E nossa equipe de reportagem foi às ruas para saber a dúvida sobre o tema. Vamos ouvir a primeira pergunta. Meu nome é José Joaquim, eu sou vendedor. Eu queria saber se com o Código de Defesa do Consumidor eu vou ter mais garantias com os planos de saúde. Então, ele tem mais garantia, além de uma certeza de que o plano vai realmente atuar de forma correta no que ele estiver precisando. As regras têm que ser claras, então ele sabe o que o plano tem que cobrir, ele sabe o que o plano não vai cobrir, especificamente a não cobertura de procedimentos, as limitações têm que estar claras. Então, o consumidor, ao contratar, ele tem que saber o que ele não terá direito naquele plano contratado, já que ele pode contratar diversos tipos de contratos, há vários tipos de planos de saúde. Onde que ele pode denunciar caso um contrato não esteja coerente com as determinações? No PROCON, na Anvisa, né, que regulamenta os planos de saúde, enfim, nos órgãos administrativos que têm qualquer tipo de regulamentação ou até mesmo na ação judicial. Agora, doutora, com relação ao período de carência dos planos de saúde, o código ele expressa algum período limite para esse tempo de carência? Não, expressamente qual o tipo de carência não há nada previsto no código, mas deve-se observar um tempo razoável, né? Uma simples consulta médica não pode demorar, ter um período de carência de 2, 3 anos. Ou, por outro lado, um determinado procedimento cirúrgico mais complexo, ele pode ter uma carência um pouquinho maior. Então, tem que ser um prazo razoável. Se um determinado plano estipular um contrato ou um período de carência abusivo, ele pode ser questionado, pode ser denunciado nos órgãos de proteção. Há casos em que esse período de carência ele pode ser desconsiderado? Por conveniência do plano, sim. Pode sim. Ok. E vamos conferir uma outra pergunta sobre o assunto. Meu nome é Jéssica, eu sou estudante de turismo. Eu quero saber se a empresa descobrir a regra, tem uma punição maior? Então, como é que fica a questão de punição para essas empresas que descumprirem as regras? O próprio Código de Defesa do Consumidor, ele estipula sanções para as empresas que descumprem as regras do direito do consumidor. Essas punições podem ser multas administrativas, suspensão do serviço, cassação do registro daquela atividade que é exercida. Então, são várias punições. E, além disso, uma eventual ação judicial pode também o consumidor pleitear indenização por danos morais, que também vem a ser uma punição para a empresa. Doutora, a mudança da mensalidade do plano de saúde por faixa etária, ela continua sendo uma prática permitida? Isso é legal? Eu entendo que sim, essa prática ela é prevista, ela é aprovada pelos órgãos de regulamentação dos planos de saúde, então ela pode ser, ela vai continuar sendo aplicada. Agora, doutora, que tipo de armadilhas é comum a gente encontrar nesses contratos de planos de saúde e seguros? As letras minúsculas, né, que as pessoas geralmente não leem ou não leem com tanta atenção, e não há nenhuma informação expressa das limitações do direito da pessoa que está contratando. Então, o que vai acontecer agora é exatamente o oposto. Qualquer limitação ela tem que ser clara para que a pessoa possa compreender qual limitação no seu direito vai ter, como, por exemplo, o determinado plano não cobre um determinado procedimento cirúrgico. Isso tem que ser muito claro. E temos outra dúvida das ruas sobre o tema. Vamos ouvir. Meu nome é Jackson, sou um mensageiro. Gostaria de saber qual é o impacto dessa súmula para quem paga o plano de saúde? Então, qual o impacto da súmula para quem paga o plano de saúde? Principalmente para quem deve usar. Quem vai pagar, no momento em que precisar usar o plano de saúde, tiver algum tipo de dificuldade, ela já garante a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Então, no momento em que a pessoa tiver uma dificuldade para a cobertura da necessidade que ela tem, procedimento médico, uma consulta, ela pode imediato entrar em contato com a empresa, pode procurar o PROCON ou algum órgão de proteção ao consumidor e também, em último caso, entrar com uma ação judicial. Então, ela vem garantir a aplicação de direitos do consumidor que as empresas antigamente não reconheciam. E agora os aposentados, doutor, eles têm direito de permanecer no plano de saúde da ex-empresa? Algumas empresas empregadoras, elas têm uma previsão de que os aposentados, quando saem, eles continuam pagando o plano de saúde. Então, isso depende da empresa, da ex-empresa empregadora, para que os aposentados tenham direito. Tá ok, doutora. Obrigada pela sua participação. Tenha uma ótima tarde. Boa tarde.